telespectadores, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa TV Monteiro. Novamente com a presença da nossa diretora-geral e pedagógica, Vera Lúcia Tenório. Dando continuidade aos temas propostos nos programas anteriores, vamos conversar um pouquinho sobre o homem como ser simbólico. Conversar um pouquinho e refletir com vocês, telespectadores, acerca das estruturas do desenvolvimento, enaltecendo a importância do pensamento simbólico. Tudo bem, professora Vera? Tudo bem. Então, antes de partirmos para a primeira pergunta, de acordo com a teoria construtivista interacionista, o desenvolvimento ele é um processo que acontece em etapas. Ele tem certas estruturas, né, que vão se desenvolvendo até que a maturação aconteça. Então, observando essa imagem que a gente vai ver na tela nesse momento, o que é que essa imagem representa para a compreensão do desenvolvimento? Boa tarde, telespectadores da TV Monteiro. Como Ivana se referiu, estamos dando continuidade à reflexão sobre o desenvolvimento da criança. Claro que não fica o desenvolvimento centrado apenas na infância, porque nós tentamos trazer e refletir com os senhores a construção como processo. Então, essa imagem que aí está, eu gostaria que os senhores fizessem um esforço, cada um de nós, de pensar nas duas falas anteriores. Partindo da ideia de que a Monteiro Lobato trabalha a partir de uma teoria que é chamada interacionista e, do ponto de vista de Piaget, é a epistemologia genética, a criança, ela se constrói, o ser humano se constrói numa perspectiva a partir de uma condição orgânica. Vamos pensar o cérebro, mas que este cérebro, que a gente pode imaginar sendo um organismo, ele vai ser o responsável pela maturação de todo o desenvolvimento do ponto de vista fisiológico, e ao mesmo tempo que ele não trabalha isolado, ele depende, como os senhores veem, em todo esse traçado, da interação com o ambiente, com os estímulos que circundam a vida da criança e principalmente com toda a condição de quem é e que aparece como educador. Então, para Piaget, num esforço muito grande, essa espiral que aparece aí colorida, ela expressa os diferentes estágios de desenvolvimento. Imaginem que tudo está saindo desta cabecinha, a partir da qual, com o tempo vai passando, vai aparecer um estágio que a gente chama sensório-motor. É o estágio de 0 a 2 anos, a grande descoberta da infância. E nesse momento depende terminantemente de exemplos e de vivências e experiências de contato e de afetividade para que essa interação do que traz o ambiente e das condições maturacionais, do ponto de vista orgânico, consigam criar estruturas que vão imbricando o desenvolvimento como se fosse uma combinatória. Não existe uma separada de maturação ou ambiente ou experiência. Na verdade, eu tenho focado muito na palavra experiência, porque neste momento histórico é o que a gente dá conta que menos as crianças têm chance de ter acesso. Então, nessa espiral, nós vamos ter um estágio chamado sensório-motor, que Piaget usa um princípio fantástico, que os senhores têm de usar e nós temos de usar. Primeiro nível de desenvolvimento, tudo é ação, tudo é movimento. Então, se começa tudo pela ação, no final os senhores vão ver que a prática pedagógica da Monteiro Lobato, ela vai puxando um fio de ações, que nós podemos falar de inúmeros verbos, que são ações, que são trabalhados em atividades pedagógicas com objetivos e intencionalidades. Essa imagem, então, eu quero deixar encerrando, que ela seja a representação de que o desenvolvimento acontece em etapas, sim, de complexificações diferentes, tem sensório motor, o pré-operatório, que dentro do pré-operatório tem um pensamento simbólico, o operatório concreto e o operatório hipotético-dedutivo, que é o nível da pré-adolescência e da adolescência. Essas estruturas, elas acontecem em qualquer criança do mundo, sequenciada e em nível de complexidade. Por que as diferenças? Porque uma criança vai ter diferente de outra. Ela vai depender das condições socioeconômicas, vai depender dos desafios da cultura do ambiente e principalmente de quem educa e de quem estabelece um vínculo de um olhar que motive a criança para resolver desafios.
E nessa perspectiva de desenvolvimento, quando é que surge, então, o pensamento simbólico? Pois é um compromisso meu e de nós educadores nós temos de ter, de não deixar que se perca a construção do pensamento simbólico. O que é o pensamento simbólico? Quando a gente fala que de 0 a 2 anos com o desenvolvimento sensório-motor da ação, este desenvolvimento, ele com 1 ano e meio a criança explicita uma categoria chamada função semiótica, que é o aparecimento da linguagem, o aparecimento da fala, e esta função que vai fazer a grande diferença entre o desenvolvimento dos animais e o desenvolvimento do homem. Porque o homem é um ser simbólico. E o que a gente dá conta hoje é que como os desafios da educação e das vivências dos pais, tudo passou a ser, para a criança, muito mais uma referência imitativa do adulto. Está faltando a esta geração que está educando, sejam pais, muitas vezes professores, outros níveis de educadores, a palavra e uma linguagem que ela traga a riqueza da substituição do real, dos objetos, por complexidades que a gente chama de representações mentais, que a gente tem começando pela imitação. O bebê acabou de nascer, ele é indiferenciado do ponto de vista de desenvolvimento corporal e de movimento. Ele não difere mão, pé, o corpo, ele movimenta-se como um todo. É o grande momento dos reflexos. Essa imitação, ela vai acontecer pelo próprio convívio com o entorno. É chamada imitação indiferenciada porque ele imita à medida que interage. Posteriormente, vem a chamada imitação diferenciada. A criança já balbucia, mas olha, identifica. E a imitação, a dramatização, os jogos que substituem os objetos por palavras e figuras que a gente chama de símbolos, são estes símbolos a grande matéria-prima que vai dar o pensamento simbólico. Então, este pensamento simbólico que a gente pensa é que o homem cria símbolos. Nós criamos símbolos e nós saímos do universo do concreto, do universo físico, para o universo dos símbolos, chamado simbólico. E quanto mais papai ou mamãe, ou um educador, tem uma cultura rica em vocabulários diferenciados, curiosidade, na capacidade de gerar atividades de cooperação, de troca, mais esta criança ou este educando desenvolve. Vale a pena ainda ressaltar que o que é fantástico quando a gente fala do pensamento simbólico, que é a gente sair da ação. Piaget dizia, tudo começa a partir da ação. E, fantasticamente, o desenvolvimento vai se complexificando e o que acontece? Ela é substituída pela representação que a gente chama de símbolos. Então, nós somos seres que precisamos dos símbolos para organizar esse mundo caótico em torno de nós. Quando a pessoa vive só o imediato, o aqui e agora, não tem como distanciar a sua ação a médio e longo prazo. Uma criança mesmo que não fala, ela quer água, vai lá no filtro e mostra o filtro, porque ela tem um movimento. Quando ela tem a linguagem, ela está distanciada e diz, quero água. Então, a linguagem, como ferramenta de desenvolvimento, ela dá ao homem uma flexibilidade que a gente não imagina. Daí, para a gente organizar a criança, nós precisamos de uma palavra que está sendo dita hoje muito, narrativas simbólicas. Temos de planejar e projetar atividades onde a narrativa seja o gênero, o jeito de falar, porque ela tem um começo, meio e fim. Ela trabalha com tempo, com espaço. E chama-se narrativas simbólicas para criança pequena ou para qualquer adolescente, através dos livros, dos textos, porque vai substituir o real, o imediato, por diferentes categorias de pensamento. Pode ser um desenho, pode ser uma pintura. E eu gostaria de deixar claro que nós, como animais simbólicos, nós superamos, que é fantástico, a vida orgânica. Quando nós estamos aqui inteiros, e eu gostei muito de uma frase que eu li outro dia, que o teórico dizia, entre a teoria e a prática, o que a gente tem que fazer como educadores? Fazer fluir a vida. Mas não podemos nem prescindir da teoria, nem da prática. Mas entre essas duas estruturas, nós temos a vida. E a vida é o lugar do educador.
que é a vida que você olha para o outro, você é referência deste outro e, ao mesmo tempo, este outro lhe transcende. Torna-se uma pessoa que você nem é você e nem é a cópia nem a imitação. Daí porque, se nós criamos símbolos, nós construímos de uma forma linda a linguagem. Linguagem é um campo enorme. E eu diria na educação infantil, quando se trabalha índices, sinais e os símbolos, perdemos muito essa preocupação, que são os índices. Os antigos de nossa geração entravam numa sala e cheiravam e dizia, tem uma maçã escondida aqui. Entrava no quarto e dizia, papai e mamãe passaram por aqui, tem um cinto. Então, elementos, partes de totalidades que faz você remeter à totalidade significativa. E o que é muito importante... Uma sinestesia, não é isso? Sim. E que em educação infantil se brincava muito. E nós na Monteiro Lobato temos essa preocupação. Por que não trazer sucata de objetos que até hoje hoje já são mais complexos do ponto de vista de uso, mas que a criança vai caminhar e construir a história deste objeto. Isso. Como sendo um telefone que era um tijolo e que hoje é um tamanho ínfimo e que funciona. Então, o que é importante, que eu quero deixar para não perder a importância disso, é que com essa capacidade de criar símbolos, nós construímos linguagens que vão aparecer no nível complexo através dos mitos. Daí as lendas se constroem histórias, a arte, a ciência. E estas formas simbólicas que eu estou citando aqui, elas é que vão modelar as coisas da realidade e dando sentido para cada ser humano daquelas vivências que ele tem, dos objetos que ele tem acesso, para então proporcionar, gente, uma estrutura de ver o mundo. Nós lemos o mundo, lemos a realidade, ou lemos os sentimentos, com essa matriz simbólica que cada um tem. Daí porque cada ser humano é único, é original. Porque mesmo quando ele sai do mesmo contexto, da mesma casa, do mesmo pai, da mesma mãe, ele reelabora com a interação que ele vai vivendo e constrói as representações a partir de suas vivências como ele lê. E o que é fantástico, nós estamos vendo hoje um momento histórico de risco. Precisamos mudar muitos sentidos para as pessoas começarem a querer viver. Porque cada época, cada transformação de uma sociedade, ela traz, eu diria que a complexidade que ela gera no cotidiano faz com que a gente tenha de parar e dizer, será que os símbolos que eu trabalhava há 10 anos atrás servem para hoje? Quais as linguagens que são compreendidas? Então, é importante deixar claro que nós, com essas formas simbólicas de representar, seja o desenho, a pintura, a massinha, a arte, mais complexo no outro nível, no primeiro grau, primeiro ao quinto ano, vem a leitura, vem o texto, né, vem a escrita de criação também de histórias. Quando chegam nos maiores adolescentes, nós vamos ter essas formas simbólicas fantásticas que a gente chama de formas simbólicas do mito, que aí eles vão compreender a complexidade, o que é um mito. A ciência, a religião. Então, o pensamento simbólico começa, gente, 1 ano e meio, 2 anos, quando a criança substitui o real pelas primeiras linguagens, seja o gesto, seja a imitação, seja o desenho, seja a construção com massas, ela está substituindo o real por níveis diferentes que, distanciando do real, complexifica e fica muito mais rico. Então, para concluir, como o pensamento simbólico é fundamental, essa construção do mundo através dos símbolos do pensamento simbólico, a gente distancia do contato com a natureza e passamos a ser mediadores com o real. Entre cada criança e o parque que ela circula, tem toda a sua cabecinha funcionando e fazendo as leituras que ela pode identificar e que ela pode registrar a partir das suas condições. Então, nós temos de cada vez mais não esquecer que, sendo seres simbólicos, nós somos únicos, e posso dizer
seguindo a referência de um teórico que eu gostaria de citar, Ernest Cassirer, um alemão, ele deixa bem claro quando ele fala que o sinal é um elemento do universo físico. O sinal é dizer pare, apitar, ou então dar um limite imediato. Enquanto que o símbolo, ele pertence ao universo humano do sentido. Eu posso não ter clareza para dizer para os senhores o que me preocupa hoje. É que os símbolos são indicadores que o sujeito vai projetando no mundo que ele vive. Me parece que a gente tem uma crise enorme de pobrezas simbólicas. Pessoas que não conseguem expressar através de palavras, através de sentimentos, porque a própria vivência hoje, ninguém está falando mais de sentimento. Dificuldade até de nomear o que sente, né? Até não ter palavras para dizer da dor que sente ou da alegria que tem. Nós temos de criar educadores que queiram transferir uma cultura de uma linguagem rica em simbologia, que nós precisamos com urgência. E que fique claro que o homem como ser racional, se ele vive hoje, nesse momento histórico, com clareza os conceitos, a razão, é uma sociedade da medida, da ciência, por outro lado, a gente não pode esquecer que tem a linguagem dos sentimentos. Sim. E eu converso muito quando trabalho com professores, que tem um livro, inclusive, chamado, eu estou me lembrar o nome completo, mas, na verdade, é a História das Emoções, em que ele diz como trazer para as vivências do dia a dia da educação a clareza e explicitação do que são os sentimentos. Porque os sentimentos que a gente vai falar com nossos educandos, eles são componentes emocionais. Eles são relativos à afetividade, à sensibilidade e aos afetos. E, querendo ou não, quando eu digo querendo ou não, a gente não escolhe tudo. A gente tem um contexto que bloqueia algumas expressões que nós gostaríamos até de colocar em pauta. A gente tem um momento histórico que ninguém está preocupado em trabalhar sentimento e emoção. Há uma corrida para o sucesso. Há uma corrida para uma competitividade que só vê resultado. Então, vale a pena deixar claro que se o pensamento simbólico começa lá na criança de 1 ano e meio, 2 anos, e ela tem um contexto rico que vai propiciando ela ampliar esse universo simbólico, é este pensamento simbólico que vai garantir, inclusive garante a imaginação. Então é fundamental que quando você tem um ambiente rico de linguagens, rico de afeto, um ambiente rico de desafios, a gente vai terminar construindo um ser humano saudável. Então, para ficar claro para os senhores, o que é que a gente vai fazer na escola para garantir esse pensamento simbólico? Primeiro, seja papai e mamãe ou educadores, se colocar como referência do desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente ou do jovem. Segundo, ter a coragem de cotidianamente se preparar para sentar e contar histórias. Contar histórias da sua vida, contar história das vivências dos nossos antepassados. E por que não criar também histórias de troncoso, como se dizia? Há uma necessidade hoje grande, quando a criança escuta história, a história e o pensamento simbólico dá condição dela compreender o real. Quantas vezes você vê uma criança... a reelaboração do real, né? A palavra é essa. A criança reelabora. Por exemplo, ela está brincando e você diz, não pegue no fio que você toma um choque. Ela teima, você dá uma bronca. Ela sai dali, vai brincar com a boneca e dá uma bronca na boneca. E quando ela substitui essa bronca que levou, que ela escutou, ou que foi chamada a atenção, e vai brincar com a boneca, ela reelabora a compreensão da vivência. Hoje, poucas crianças brincam simbolicamente, porque os brinquedos não trazem motivação para criar possibilidades da experiência. Daí as sucatas serem maravilhosas, tem que ser planejada e classificada e bem selecionada. Daí as roupas da mamãe e as roupas do papai e os calçados e os alimentos de casa serem matéria-prima fantástica para desenvolver esse mundo.
porque vai dar condição de cada vez mais ele ampliando e compreendendo a realidade. Porque o que é fantástico, querendo ou não, por mais que a gente se preocupe de forma diferente, é que, na verdade, quando eu tenho um pensamento simbólico, eu olho para a realidade e dou conta que o ser humano e a natureza não são cópias. Na verdade, o pensamento simbólico é uma construção social da realidade. Eu não construo um pensamento simbólico isolado. Eu preciso de interações, eu preciso de contatos e de mergulhar num contexto desafiador e inteligente. Creio que com essa fala tenha dado para todos os senhores compreenderem o valor que nós temos quando a gente imagina que a função da educação não é ensinar conteúdos. O conteúdo simboliza a realidade. Você vai trabalhar com uma criança de 3 anos, cores, formas, tamanho, texturas, você vai buscar elementos da realidade. Você vai trabalhar também com adultos, você vai pegar um conteúdo de química, física e matemática, você está aplicando uma matriz ou uma teoria para a compreensão da realidade. Então, o que nós temos de fazer para a gente entender, pela pergunta quando surge o pensamento simbólico, é que ele não surge isolado. Ele é resultado da maturação de 0 a 2 anos com a experiência que são as vivências da criança. De cada um, né? Creio que você que tenha conseguido compreender um pouco esse pensamento simbólico que é tão sim. complexo. Agora, professora Vera, considerando as estruturas do desenvolvimento cognitivo, como é que é possível operacionalizar as categorias desse desenvolvimento cognitivo nas situações práticas do cotidiano, na prática pedagógica especificamente? Bem, quando a gente fala em pensamento simbólico, ele está dentro da estrutura pré-operatória de uma das etapas do desenvolvimento cognitivo, que eu sei para vocês que Piaget apresenta e aprofunda esse estudo. Quando a gente pensa que a cognição é uma estrutura fundamental para o desenvolvimento do ser humano, esta cognição não é uma totalidade amorfa. Mesmo o cérebro não sendo nada concreto, nós não temos um cérebro que você põe na mão e você vai dar conta do retrato da criança brincando. O cérebro se constitui de uma complexidade neurônicas e que estas combinações é que vão construindo as estruturas. Então, as estruturas, quando a gente fala em educação, não é o conteúdo, mas como construir ferramentas cognitivas que a criança possa aplicar à realidade. Então, essas categorias seriam: maturação é uma categoria ampla. Nós temos a exercitação, nós temos o pensamento simbólico entre a dramatização, a imitação. Todas essas estruturas, elas não vêm só como cognição. Elas têm de um lado as relações chamadas afetividade e cognição. A gente chama de um processo de equilibração. E nessa equilibração, como é que a gente faz isso na escola? E como é que a gente operacionaliza? Aí nós temos como educadores de estudar, de compreender a teoria piagetiana da cognição. Nós temos também Vygotsky com toda uma visão focada na aprendizagem dentro de um coletivo. Piaget estudou toda uma teoria centrada mais no indivíduo, mas ela é universal, do ponto de vista de que acontece em todas as culturas. Vygotsky, mesmo jovem, mergulhou na aprendizagem dentro de um contexto coletivo, porque ele estava numa sociedade onde a coletividade era o objetivo maior. Então, o que acontece? Se nós temos essas duas equilibrações, o que é que a gente vai fazer no cotidiano da escola? Primeiro, a pergunta de Piaget: como é que a criança aprende? É isso que tem de ser feito. Como é que ela aprende? Vai dar para nós quais são os caminhos que explicitam com mais clareza os desafios e as vivências que a criança pode ter. Os desafios e as vivências que uma criança maior, de 7 a 11 anos, pode ter, que um pré-adolescente ou adolescente possam ter. Então, o conhecimento da teoria, daí porque não existe você poder desenvolver sem teoria. Se você só fica na prática, a prática um dia esvazia
e empobrece e fica na concretude óbvia. A gente tem muita gente que hoje só consegue falar do concreto, do óbvio. E aí eu diria para você esse autor, eu esqueci o nome agora, mas tive uma leitura dele um tempo atrás. Entre a teoria e a prática está a vida. E a escola tem que ser a grande mediadora dessa experiência como vida da criança. O que é a escola? É a grande oportunidade, se ela tiver clareza de objetivos, de intencionalidades, da criança desenvolver-se numa coletividade, da criança ter a chance de conhecer as diferenças, dela poder experimentar mal-estares ou prazeres nas relações que ela estabelece, brincadeiras, jogos, outras vivências. Então, vocês vão ver um vídeo onde inúmeras atividades são colocadas e que a Monteiro trabalhou uma época com planejamento a partir de ações. Então, nós tínhamos por semana 10 ações. Vamos dizer, pular, saltar, correr. Cada ação, a partir de cada ação, eram desenvolvidas atividades pedagógicas que iriam construir na criança a compreensão daquele movimento. Então, a parte pedagógica explicita isso. Vamos ver um pouco, porque são ações e sentimentos e propósitos que fazem parte do cotidiano nosso escolar. Então, aí é um grupo onde a gente fala que o acolhimento. O acolhimento é fundamental para que se haja desenvolvimento. Não tem como. Você tem de acolher pela diferença. Confiança é um sentimento que eu acho que a gente está em crise no mundo. Para mim, a maior crise da sociedade hoje é a confiança. E sem confiança você não se joga. Porque a interação é um processo maior. Ela está acontecendo todo o tempo em todas as atividades, vocês estão vendo. Mas a confiança ela é determinante. Vale a pena também a gente pensar que não é só a confiança, afeto. A confiança você só confia porque tem certeza que é olhado, que faz parte, que você está acolhido. Também a questão das conquistas, ótimo. Todas as conquistas devem ser ressaltadas desde a primeira infância. Criança pular, saltar, correr, experimentar, são ações que fazem a diferença e alcançam, na idade de 13, 14 anos, um fechamento dessas conquistas em níveis diferentes. Uma palavra fundamental, criatividade. Não podemos fazer projeto pedagógico sem criatividade. A criatividade é o grande filho do pensamento simbólico. A filha, né? Ela surge desse pensamento simbólico. Hoje nós pensamos em sustentabilidade, porque tem uma sociedade vulnerável e que ainda não tem clareza como ultrapassar esses desafios de saúde, de convivência. Uma categoria fundamental, curiosidade. Sem curiosidade, gente, não tem desenvolvimento. Sem curiosidade, não se motiva ao risco e à superação. Então, a criatividade é uma matriz fundamental de todo desenvolvimento pedagógico que vem do mundo simbólico também. Aí está a criatividade, cada movimento que elas expressam aí na escrita. Desafio. Não podemos ter uma pedagogia da mesmice, da repetição. Porque você tem que encontrar um contexto que a motive a ousar e a experimentar, com a parceria das famílias, a parceria dos pais e parceria também de instituições que tragam o novo e que complete esse desenvolvimento que a gente quer fazer, que é um sujeito que alcance, ao chegar no ensino médio, o pensamento hipotético dedutivo. E eu diria que o brincar que começa e que nunca acaba até a vida adulta, vai mudando, a palavra vai mudando em diferentes jogos ou vivências, mas que a gente não pode perder de vista de que isso tudo só acontece se tiver cooperação. É outra palavra central. Cooperar quer dizer com o outro e que é determinante para que ele possa expressar os sentimentos. A música é criatividade, as vivências. Está aí. Piaget fala em descoberta e invenção. Descoberta é um movimento quando você faz pequeno, experimentando as primeiras vezes. A inventividade só acontece quando você já tem uma bagagem de representação e conhecimento que lhe dê possibilidade de fazer, de inventar e de inovar. Aí a gente tem
toda a atividade que vai acontecendo de eventos que faz com que cada criança ou a educando se coloque como sujeito autônomo. São experiências insubstituíveis, mas todas elas sempre na ação, no movimento, na cooperação, sintetizando na grande interação. Então, essa totalidade que nós estamos mostrando aí, são todos ex-alunos. Então, a gente está falando aí que voltam a casa para poder viver o sentimento da saudade, do que ficou. Então, Ivana conclui aí como ela vê esse trabalho da escola. Eu penso que as imagens que a gente acabou de ver são um retrato das vivências e experiências, como foi, né, bastante marcante na sua fala, das vivências e experiências tidas pelas crianças e adolescentes que estudam na Monteiro Lobato. Um presente para os telespectadores que podem assistir e entender um pouquinho como funciona a prática da escola. Então, finalizamos. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a presença da diretora Vera Tenório, conversando um pouquinho para a gente sobre o homem como ser simbólico. E dando continuidade, nós vamos assistir à comemoração do último dia 15 de outubro, em homenagem aos professores. No último dia 15, a escola teve o privilégio e o prazer de reunir todos os educadores, da educação infantil ao ensino médio, para comemorar juntos a passagem desse dia. Eles que constroem e consolidam diariamente o jeito Monteiro de ser, que tem todo respeito, gratidão e carinho da direção e de todos que fazem a Escola Monteiro Lobato. Coordenadores pedagógicos, diretores, professores, auxiliares, todos presentes nessa noite. Comemorando o Dia dos Educadores. Finalizamos então mais uma edição do nosso programa, agradecendo a sua audiência, agradecendo mais uma vez a diretora Vera Tenório. Nos encontramos no próximo TV Monteiro. Até lá!